Opa! E aí, galera? Tudo em cima? Bem-vindos aí novamente ao canal. Então, hoje a gente vai falar de algo muito sério. Hoje a gente vai falar a respeito de uma resolução geral, né, de uma equação de segundo grau. Ou seja, um método que serve para todas, principalmente para as completas, que inclusive não possuem, assim, um trinômio quadrado perfeito como expressão aqui do lado esquerdo, tá? Bom, basicamente existe uma fórmula, tá? Que muita gente até chama de fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, mas essa nomenclatura, ela é só aqui, tá errado, ela não é a fórmula de Bhaskara, tá? Essa fórmula já existia um milênio antes aí de Bhaskara nascer, que é um indiano. Ensinar um baita matemático indiano cheio de contribuições, mas não em relação a essa fórmula. Então eu chamo de um método geral de resolução. Às vezes eu até falo fórmula do delta, mas eu não chamo de fórmula de Bhaskara, não. Só que ninguém vai brigar por causa disso, né? Bom, então assim, a gente precisa de uma maneira, um método para resolver isso aqui de forma geral. Por exemplo, como que a gente resolveria isso aqui? Ó? X ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, então vamos tentar aqui, né, escrever isso como um trinômio quadrado perfeito. Ó, então, isso aqui é o quadrado do primeiro menos. Esse cara tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quem que tem que ser o segundo para dar 5? 5 meios, né? Olha lá. Aqui, corto 2 com 2, ó, fica 5x. Quer dizer que o segundo teria que ser 5 meios. Logo, o segundo ao quadrado seria 25 quartos, que é diferente de 6. Olha lá, então esse cara aqui não é um quadrado perfeito, né? E aí, essas que são quadrados perfeitos, uma maneira de você resolver é por essa fórmula, que é um método geral de resolução de equações de segundo grau. Bom, mas vamos chegar nesse método sem, digamos assim, tirar do bolso. Ó, o que eu vou fazer? Quando a gente tiver uma equação, a gente pode dividir dos dois lados por um mesmo número ou a gente pode multiplicar dos dois lados pelo mesmo número. Então, essa equação aqui, eu vou multiplicá-la dos dois lados por 4a, tá? Multiplicando por 4a, o que eu vou ter aqui? Ó? 4a vezes isso aqui vai ficar 4a ao quadrado, né? X quadrado, mais 4a vezes isso aqui fica 4ab, x. 4a vezes isso aqui fica 4ac. E 4a vezes 0 é 0, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Bom, agora vem a pergunta, por que eu fiz isso, né? Ó, eu quero escrever isso aqui da seguinte fórmula. Alguma coisa mais outra coisa ao quadrado. Eu quero fatorar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho um quadrado perfeito. Por quê? Porque isso aqui é 2ax ao quadrado, ó. Tá vendo? Então, já vou até colocar aqui, ó. Isso daqui é 2ax e está tudo ao quadrado, ó. Então, se eu desenvolver o quadrado, eu volto no 4 ao quadrado e x ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado do primeiro. Sendo assim, esse cara que está aqui, que mistura número e x, né, tem que ser o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só que o primeiro é 2ax. 2ax. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E quem que vai ser o meu segundo? Ó, aí eu tenho que olhar quem está aqui. 2 vezes 2 é 4, ó, morreu. O a está aqui, morreu. O x está aqui, morreu. Ah, então o segundo tem que ser b. Então, aqui tem que ser b. Por quê? Porque se isso aqui não for b, não fica igual a esse cara aqui. Beleza. Então, quer dizer que o segundo tem que ser b. Se o segundo é b, então aqui deveria ter mais b ao quadrado, né? Se eu tivesse isso, ó, esse cara que está escrito aqui, ele é o meu quadrado perfeito. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Mas não é assim, porque quem está escrito aqui, ó, 4ac. E eu precisaria que tivesse b ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar b ao quadrado aqui
e vou tirar b ao quadrado aqui. Por quê? Ué, b ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é zero. Olha lá, mais o 4ac que já estava ali, ó. Quando a gente soma zero numa equação, a gente não está alterando a equação em nada. Então, na verdade, eu não estou somando nada aqui, ó. Tá a mesma coisa que estava antes, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro termos, ó. Primeiro, segundo, terceiro termos. Só que agora eu vou escrevê-lo diferente. É como se a gente tivesse assim, ó. 2 mais 7, que é 9. Aí eu venho aqui e escrevo mais 1 menos 1. Isso aqui continua dando 9. Ah, mais 4 menos 4. Continua dando 9. Então, quando eu somo e subtraio dois valores iguais, eu não altero o resultado. Foi isso que eu fiz. Olha lá. Bom, mas então por que eu fiz isso? Por que eu somei zero? Porque até esse momento aqui, ó, até esse pedacinho, isso aqui é um quadrado perfeito. Olha lá. Onde o primeiro é o 2ax e o segundo é b. Então, isso aqui, na verdade, é 2ax mais b ao quadrado. Ó. Aí sobrou isso aqui desse lado ainda. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e jogar para o lado direito, tá? Então, isso aqui vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Ó, passei para lá, troquei o sinal, passei para lá, troquei o sinal, certo? Agora, olha o que a gente tem aqui, ó. Quando a gente chega em algo do tipo x ao quadrado é igual a 16, como que a gente resolve isso aqui? Quer dizer que a gente faz o seguinte, a gente extrai a raiz do 16 ou se pergunta, extrai a raiz com mais e menos, né? Ou se pergunta, quais os números que ao quadrado dão 16? Ué, mais ou menos a raiz do 16, que dá mais ou menos o 4. Ah, então aqui a gente tem a mesma situação, ó. A gente tem alguém que ao quadrado é igual a outra pessoa. Então, quer dizer que quem está lá dentro, ou seja, o meu 2ax mais b, vai ser quem? Vai ser mais ou menos a raiz quadrada desse cara aqui, ó, que é b ao quadrado menos 4ac. Bom, eu preciso isolar o x, porque para resolver aquela equação, eu preciso deixar o x sozinho. Então, aqui, ó, 2ax, aí eu passo esse b aqui para a direita. Então, ele vem menos b, né? Mais ou menos a raiz de tudo aquilo ali, ó. b ao quadrado menos 4ac. E agora, para deixar o x sozinho, eu preciso pegar esse 2a e passar ele dividindo por isso aqui tudo, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou passar um traço aqui e vou pegar esse 2a do jeito que está e passar ele dividindo aqui, ó. Olha o que a gente acabou de fazer. Acabei de deixar o x sozinho. Ou seja, eu encontrei uma fórmula, uma maneira de, dada uma equação desse tipo, ax² mais bx mais c, ó, usando as letras a, b e c, olha ali, ó, eu consigo jogar elas aqui, olha lá, aqui e aqui, e fazer a conta e achar o valor do x dela. Olha que louco. Bom, é uma fórmula muito grande, né? Então, o que a gente pode fazer, ó? Vou colocar assim, ó, menos b mais ou menos raiz de alguma coisa, sobre 2a. Aí, esse alguma coisa, eu vou colocar um triângulo aqui, o delta. Ou seja, onde o meu delta vai ser quem? Ó? b ao quadrado menos 4ac. Então, para a gente resolver uma equação de segundo grau, o que a gente faz? Olha lá, a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, pega o resultado, coloca aqui e depois faz a segunda conta para achar o valor do x, tá? É isso aqui que muita gente chama de fórmula de Bhaskara, mas não é Bhaskara, tá? Então, assim, vamos corrigir essa informação que está errada, ela vem lá desde os anos 50, 60. Vamos corrigir para não continuar repassando aí uma mensagem errada para os futuros estudantes, ok? Então, vamos aplicar isso aqui, ó. Eu tenho aqui algumas equações para a gente fazer, ó, são 13 na verdade. Vamos começar aqui com as 5 primeiras. Ó, vamos trazer aqui para baixo e bora lá. Então, o lance é o seguinte, ó, para a gente resolver essa equação de segundo grau, eu vou até trazer isso que eu acabei de obter e deixar aqui, ó. Então, a gente precisa, primeiramente, calcular um delta, tá? Que é o que a gente encontrou, né? Olha lá.
deixar ela aqui. E depois calcular o valor do x. Então, para você resolver uma equação de segundo grau, ó, são esses dois passos que você precisa, tá? Isso aqui, galera, é memorizado, viu? Isso aqui vai te acompanhar pelo menos até o terceiro ano, até o terceiro colegial, tá certo? Bom, eu vou apagar porque eu sei de cor, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua equação. Sua equação já está organizada. Sendo assim, ó, tá ela, lá igual a zero, prontinho. Então, a partir daqui é que a gente faz o cálculo do delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, para você que estiver assim, começando, identifica. Ó. Então, nesse caso aqui, quem que é o A? O A é 1. Quem que é o B? O B é 9. Quem que é o C? O C é 8. Tá vendo? Olha lá. A, B, C. Quando não tem nada ali é 1, né? Quando a letra desaparece, aí é 0. Então, quer dizer que o nosso delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, menos 4ac. E agora você faz a conta. 9 ao quadrado é 81. 81 menos 4 vezes 1 vezes 8, 32. Olha lá. Certo? 81 menos 32 é 49. Olha lá, 49. Descobriu o valor de delta, o que a gente faz agora? A gente vai descobrir o x, que é o quê? Menos o b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. E agora, novamente, é só substituir. Ó, a dica que eu dou é o seguinte, ó, menos b. Então, o que você tem que fazer aqui? É colocar o sinal contrário do b. Ó, o b é 9, então vem para cá menos 9. Se o b fosse menos 9, ele viria para cá 9. Mais ou menos a raiz quadrada do número que você acabou de encontrar aqui, ó. Raiz quadrada de 49. Sobre 2a. Ó o a, quanto que é ali, ó? É 1, né? 2 vezes 1. Portanto, nosso x vai ser menos 9, mais ou menos 7, sobre 2. Dessa forma, a gente vai encontrar dois valores. Como assim dois valores? Aqui tem o mais e o menos. Então, hora você usa o mais, hora você usa o menos. Então, o que eu faço? Eu chamo de x', x'. Você poderia chamar de x1, x2, ó, 1 embaixo e 2 embaixo. Poderia chamar de xa, xb, né? Então, eu costumo usar x' e x', tá? Então, vamos lá. O que é o x'? É quando eu uso o sinal de mais. Mas pode ser o de menos, tá? É irrelevante qual que você calcula primeiro. E o 2', aí é o outro que você não usou. No caso aqui, o sinal de menos. Então, vamos lá. Menos 9 mais 7, menos 2. Aí, menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 9 menos 7 dá menos 16, que sobre 2 vai dar menos 8. Olha lá, geraram dois valores. Ó. Portanto, a solução dessa equação vai ser menos 1 e menos 8. Tá? Então, é assim que a gente resolve uma equação de segundo grau pelo método geral. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer mais, né? Ó, vamos fazer agora a número 2. Se você quiser, como sempre, ó, identifica o A, que é 9, o B, que é menos 24, e o C, que é 16. Então, vamos lá. O que vai ser nosso delta, hein? Como sempre, né? B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta ó, é menos 24 ao quadrado. Detalhe, ó, veja que eu trouxe o menos 24 entre parênteses. Sim, faça isso. Toda vez que o número for negativo, traga ele entre parênteses, tá? Então, b ao quadrado menos 4, o a, que é 9, e o c, que é 16. Bom, 24 ao quadrado dá 576. Como é menos ao quadrado, fica positivo, né? Menos 4 vezes 9 é 36, então a gente vai ter 36 vezes 16. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18, com 3, 21.
1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 6, 7 e 5. Opa! 576 menos 576, que dá 0. É um excelente delta. E a gente vai ver por quê. Então, quem que vai ser nosso x? Ó? X sempre vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. O que é o menos b? Ó, como o b é menos 24, então ele vem 24. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, né? Porque o delta deu 0. Sobre 2 vezes 9. Olha lá. Dessa forma, então, o que vai ser o nosso x? Ó, 24 mais ou menos 0 dá 0, né? Não precisa nem colocar. Sobre 36. Ah, então vai dar um valor só. Então, quer dizer que o nosso x vai ser o quê? Vamos dividir por 12 em cima e embaixo? Então, fica 2 terços, né? Então, logo, a nossa solução vai ser 2 terços. Já fica a dica, então. Quando o delta for 0, você terá apenas uma raiz. Quando o delta for positivo, que foi o caso do número 1, você vai ter duas raízes, tá? Vamos fazer mais aqui, então. Agora, vamos para o número 3, ó. Bom, então, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 4. Logo, o que vai acontecer aqui, então? Ó, quem vai ser o delta? B ao quadrado, já vamos pôr direto, hein? Ó, B ao quadrado menos 4AC. Olha lá, então, nosso delta vai ser B ao quadrado, que é 4, menos 16. Isso dá menos 12. Bom, aqui vai dar um BOzinho. Que BOzinho é esse? Porque o nosso x ele vai ser menos o b, então ele dá 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 12. Meu Deus, até dói o olho de ver isso aqui. Então, olha só, quando o delta for negativo, você não vai conseguir extrair essa raiz quadrada aqui, ó. Então, chegou em delta negativo, o que você faz? Você vem aqui, ó, escreve lá. Ah, então quer dizer que o nosso x que a gente ia calcular, ele não pertence aos números reais, né? Porque raiz quadrada de menos 12 não é um número real, né? Logo, a sua solução vai ser o quê? Um conjunto vazio. Você não vai conseguir obter nenhum número que vai fazer esse cara aqui dar 0. Tá certo? Bom, então, vamos prosseguir aqui, ó, número 4. Ó, perceba que a nossa equação inteira é múltiplo de 3. Então, você pode simplificar uma equação, tá? A gente pode dividir tudo por 3, ó. Fica x ao quadrado menos 5x mais 4, igual a 0. Só que quando você dividir, o seu a muda. O seu a vai ser 1, o seu b vai ser menos 5 e o seu c vai ser 4. Então, você tem que pegar os valores de a, b e c no último instante antes de aplicar o delta, tá? Então, delta vai ser b ao quadrado, ó, menos 4ac. Então, seu delta vai ser 25 menos 16, que dá 9. Olha lá. Daqui, então, vamos ver quem que vai dar o nosso x, ó. Menos o b. Bom, o b é menos 5, então ele vem 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2a. Só que a raiz quadrada de 9 é 3. O a é 1, então aqui fica 2, né? Então, ó, x', 5 mais 3 é 8. Aí, sobre 2, 4. X duas linhas, pega o menos agora, hein? 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, 1. Logo, a nossa solução vai ser 4 e 1. Lembrando que 4 e 1 é a mesma coisa que 1 e 4. A ordem é irrelevante na sua solução, tá certo? E aqui a gente vai fazer mais o 5, ó, vamos lá. Esse 5 aqui, dá para dividir tudo por 2, né? Olha lá, ó. Tudo por 2. Então, dá 5x² mais 36x menos 32, que é igual a 0. Então, vamos lá, hein? O a é 5, o b é 36 e o c é menos 32. Então, quem que vai ser nosso delta?
b ao quadrado, 36 ao quadrado, menos 4ac. Olha lá. Vai ficar um delta grande, hein? 36 ao quadrado, acho que é 1.296, hein? 36 vezes 36. Ó, 1.296. Menos 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 32, 640, né? Então, mais 640. Por que mais? Que é menos vezes menos. Então, nosso delta, ó, 1.800, 1.936. 1936 é o quadrado de 44, quer ver? Ó, 44 vezes 44, olha lá, 1936. Então, daqui, quem que vai ser o nosso x? Ó, menos b, como o b é 36, então, menos 36, mais ou menos a raiz quadrada disso aqui, que é 44, sobre 2a, 2 vezes 5, 10. Então, vamos lá. Quem que vai ser o seu x'? Menos 36 mais 44 dá 8 positivo, né? Aí, agora você simplifica por 2, 4/5. X duas linhas. Menos 36 menos 44 é menos 80. Aí, menos 80 sobre 10 dá menos 8. Portanto, nossa solução vai ser 4/5 e menos 8. Certinho? Bom, se liga aí no canal que eu vou resolver mais algumas equações de segundo grau. Por enquanto, é só. Um abraço.